as coisas antes de começarmos para fazermos um negócio bem perfeito, né? Perfeição acima de Certo, tudo. certo, reverendo. A princípio, quero desejar boas-vindas aos irmãos que estarão a assistir, ou que estão a assistir neste caso, e a outros irmãos que talvez poderão assistir mais tarde. Sejam todos bem-vindos. E nesta live de hoje, nós vamos tratar a respeito de um tema muito pertinente, um tema que precisamos ter uma compreensão, né, de acordo às escrituras, para vermos como é que nós devemos assim interpretar. O tema é maldição hereditária. E vamos aqui fazer uma análise bíblica e teológica quanto a esta temática, maldição hereditária. E creio que ao decorrer da nossa exposição, todos vocês que estarão assistindo poderão compreender melhor, pois estamos aqui com o meu amigo, o meu professor, que poderá nos explicar de forma sintetizada esse assunto da maldição hereditária. E gostaria já que meu amigo ali de frente, né, que está em frente de mim, pudesse fazer uma apresentação para os irmãos que estão a assistir ter uma noção, né? Esteja à vontade. Amém. Reverendo, é uma satisfação imensa poder participar da live com você, um amigo já de longa data. É uma satisfação imensa sempre conversar com você, é um parceiro, é um irmão, um amigo de fato, e me sinto lisonjeado pela oportunidade. Aqui nós falamos de São Paulo, Brasil, né? São Paulo capital, uma tarde interessante, um sol bem forte, tivemos semanas muito frias, embora eu sou um fascinado pelo frio, mas temos um sol muito gostoso hoje aqui em São Paulo. Servimos a Deus na Igreja Batista aqui em São Paulo, somos de confissão. A igreja, mas a qual eu tenho pessoalmente, que é a confissão calvinista, ela jamais me atrapalha ou me atrapalhou para discutir com outras confissões, para tratar com outros pensamentos, porque, como eu sempre digo e o reverendo sabe, mais importante do que você saber ou ter conhecimento é você apresentar ou falar sobre o conhecimento que você tem e respeitar, acima de tudo, as demais confissões e visões referente a vários temas da teologia, que não é uma ciência exata, é uma ciência que te dá a condição de ter várias viés e algumas evidentemente extremas, outras nós cremos e carregamos conosco. E sou teólogo, filósofo, escritor, diretor da editora Educação Cristã, na qual o reverendo tem publicado sua obra, Namoro na Perspectiva Cristã, que eu tenho aqui na minha estante, uma obra maravilhosa, e eu recomendo, para quem está nos assistindo e ainda não adquiriu, adquira a obra do reverendo Namoro na Perspectiva Cristã. Tenho alguns livros também já publicados, e o meu canal no YouTube também, canal Pergunte ao Carlão, quem estiver acompanhando, depois eu deixo na descrição aqui o link. E é uma satisfação imensa, como eu disse, estamos aqui para podermos dialogar de forma racional essa temática, que é bem contraditória em muitos ciclos religiosos, e vamos tentar aqui, na medida do possível, apresentar um conteúdo racional, objetivo e claro com relação à maldição hereditária. Amém, reverendo. Fico muito feliz também pelo reverendo ter aceitado o meu convite de participar desta live para tratarmos, né, de um assunto que meus amigos do Facebook, amigos de algumas congregações têm pedido para mim, irmão Batista, faz uma live para você abordar a respeito da maldição hereditária, tendo em conta que em muitas igrejas evangélicas temos visto aquelas correntes, né,
onde os pastores dizem que tem que quebrar uma maldição da primeira geração, da quarta geração, e como é que nós devemos encarar, né, à luz da palavra de Deus, esse tema. Então, é por essa razão que fiz o convite ao reverendo para nos explicar mais ou menos esta temática da maldição hereditária. Trouxe duas perguntas muito básicas. Creio que ao desenrolar da nossa conversa, as coisas ficarão mais gostosas como tal. E para os irmãos que estão me assistindo, também sou de linhagem reformada, sou calvinista, não de 4 pontos, não, mas de 5, conforme né, temos falado, sou calvinista de 5 pontos e também sou escritor, amo escrever, até porque é muito maravilhoso. E para você que talvez também deseja mergulhar nesse mundo, quero te fazer um convite, algo muito, mas muito maravilhoso mesmo. E nós vamos começar, até antes né, de dar já a palavra ao reverendo, deixa eu só contar algo que ocorreu no dia de ontem para hoje. Ontem, enquanto eu saía do serviço, o reverendo consegue me ouvir? Perfeitamente, reverendo. Pode continuar. Sim. Ontem, enquanto saía do serviço, eu recebi uma ligação de uma amiga não crente, mas muito desesperada. Ela disse, por favor, ora por mim. Eu disse, agora mesmo, disse sim. Só que eu disse que eu estava na estrada e não poderia, né, assim eu fazer. Mas eu disse para ela, o que é que se passa? Ela disse, não vou conseguir te explicar, eu sei que não estou nada bem. Epa, eu fiquei muito assustado. Eu disse, está tudo bem, vou para casa imediatamente e vou estar no meu quarto e orando pela sua vida. Está tudo bem? Ela disse, tá bem. Então, fui para casa, orei por ela, não sabendo taxativamente o que estava a se passar com ela, até porque ela não detalhou, ela só disse que não estava a se sentir nada bem e que precisava que eu orasse por ela. Então, eu orei. Quando foi por volta das 22 horas, eu recebi novamente a ligação dela e ela havia dito, por favor, ora sempre mais por mim, eu não estou nada bem. Eu disse, o que é que se passa? Ela disse, não estou a conseguir explicar. Eu disse, está tudo bem, não tem problema. Ela havia dito que poderia ligar para mim às madrugadas para orarmos juntos, até uma das expressões que ela utilizou, que é muito comum, né, nessas igrejas aí. Vamos fazer uma corrente. Me ajuda a fazer uma corrente. Uma corrente, né? Para que possamos orar a prol da situação que eu estou atravessando. Está tudo bem. Esperei, ela não ligou para mim, acredito que o sono foi tão profundo demais. E de manhã cedo, quando ela ligou para mim, eu procurei questionar. O que se passa? O que te aflige? Qual é a tua dificuldade? Ela estava dizendo, não ia conseguir. Eu comecei a persistir nas perguntas. Então ela disse, está tudo bem, vou procurar explicar mais ou menos o que está acontecendo. Eu disse, está tudo bem, explica. Ela disse que ela esteve a dormir, só que depois se espantou. E quando ela se espantou, ela sentiu como se fosse que o seu corpo não estava a se mover. E ela não estava a se mover, acordou agora e começou a tentar, fazendo, o corpo estava como se fosse estático. Então aquilo durou em média 1 minuto ou alguns segundos como tal. E quando assim ocorreu, depois que ela voltou no seu estado normal, ela disse que começou a sentir fraqueza. E quando manifestou em sua amiga essa situação, a amiga dela disse, isso quer dizer que alguém veio roubar a tua alma. Alguém veio roubar a tua alma e você precisa mesmo fazer uma corrente forte a prol da tua vida, porque alguém assim está a tentar te prejudicar. E quando ela falou comigo a respeito disso, eu fiquei espantado. Fiquei espantado porque eu sabia que tudo isso já é fruto
né, de uma percepção errada no que diz respeito ao reino das trevas. Porque é claro que normalmente quando nós acordamos, há sempre uma tendência, né, do nosso corpo não estar assim, né, em um funcionamento perfeito, porque acabamos de acordar agora. E quando ela, né, ouviu da sua amiga que alguém retirou a sua alma do seu corpo, eu já disse que alguma coisa está errada. Então, com isso, o que eu quero dizer é que tem existido muitas coisas que muitas pessoas tendem a espiritualizar, atribuindo como ou força diabólica ou mesmo uma maldição, algo assim do gênero. Então, eu gostaria que o reverendo analisasse, né, de forma breve essa situação. Será que podemos já acreditar, né, numa maneira assim superficial que a sua alma foi retirada só por ela sentir um frio, ou seja, sentir que o corpo não estava a trabalhar em perfeitas condições, e ela chegou já a esta conclusão? O que o reverendo tinha a dizer quanto a essa questão? Até porque eu expliquei para ela que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O que o reverendo tem a dizer? Olha, é um fenômeno estritamente natural. O problema é que realmente, como o reverendo falou, é claro que a questão foge do tema principal que nós iríamos tratar, mas como o reverendo propôs a pergunta, então vamos brevemente apresentar uma resposta racional. Pois bem, essa condição de que você está num determinado período do sono, numa fase do sono, e de repente você tem uma condição de lucidez racional, a sua mente está lúcida, mas o seu corpo não responde ao que o seu cérebro manda para ser feito. Por exemplo, o cérebro manda um comando para a sua mão, mas a sua mão não obedece esse comando, você está num sono muito profundo. Muitas pessoas antigamente atribuíam isso a questões relacionadas à transmigração da alma, coisas do tipo, onde a sua alma ela pode vagar, sair do corpo e vagar por lugares e depois retornar ao corpo. Isso por muito tempo foi defendido por muitas vertentes, né? E inclusive ensinado por igrejas que não tinham um compromisso ou não têm um compromisso com a palavra de Deus. Então é um fato que muitas pessoas elas se precipitam, né, com relação a responder de forma mística a esse processo de que a sua alma ela está saindo do corpo ou coisas do tipo. Existem muitas nomenclaturas e essa ideia de transmigração é uma ideia que tem origem na Índia, né? E é uma doutrina, inclusive, defendida filosoficamente. Então, não vejo nenhuma relação dessa condição de sono que você, às vezes, desperta daquele sono e você não consegue se mover, acha que está preso, estão amarrando você. Pode ser um sonho lúcido, pode ser qualquer outra coisa, e você fica desesperado e, de repente, quando você consegue se libertar dessa questão, desse presídio, vamos dizer assim, você já desperta assustado e coisa e tal. Mas isso não tem nenhuma relação mística ou nenhuma relação de que alguma entidade maligna está intentando contra a sua alma. Isso é uma coisa natural, normal, é uma questão do próprio organismo, do próprio corpo, quando você entra em um sono muito profundo. E isso sempre acontece, pelo menos uma vez na vida, com todo mundo isso vai acontecer, algumas pessoas com mais frequência, e inclusive existem instituições que trabalham esse tipo de comportamento, fazendo com que pessoas, veja só como que é uma coisa bem complexa, é claro que não dá para falar muito nessa live, numa outra talvez nós podemos falar sobre isso, que muitas instituições treinam pessoas para
desenvolverem habilidades nesse processo, ou seja, ter o controle da sua mente quando ela entra num estado profundo de sono e o seu corpo está imóvel, mas a sua mente, a razão, ela está funcionando normalmente, e muitas pessoas treinam pessoas como, por exemplo, pessoas deficientes, né? Ela, na sua vida real, ela é deficiente, mas no seu sonho, ela consegue ser uma pessoa plena em todas as suas atividades. Quer um exemplo que foi muito elaborado? É um exemplo, tem filmes de Hollywood que tratam, inclusive, indiretamente sobre essa questão. Eu cito dois. Avatar é um filme que trata dessa questão do sono. Você percebe que o ator principal, ele é cadeirante, mas no seu sonho, no seu subconsciente, quando ele adormece e acorda num outro lugar, ele é completamente perfeito em suas atividades. E um outro filme que é brilhante, que eu gosto muito, que é com Leonardo DiCaprio, que é A Origem, né? Onde eles trabalham nessa questão do sonho, onde a pessoa ela consegue entrar no sonho de uma outra pessoa para tentar resolver. E vou dizer mais uma coisa, essa questão da invasão de sonhos é uma técnica que, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, os russos tentaram desenvolver essa condição de manipular a mente, olha só, de manipular à distância mentes de líderes militares na época da Segunda Guerra Mundial. Então não tem nenhuma relação mística, muito pelo contrário, é uma relação até um tanto científica. Mas, como eu disse, para a gente falar é uma coisa muito abrangente, nós podemos, quem sabe, futuramente, se os irmãos que nos acompanham assim desejar, ou desejarem no sentido de querer que façamos uma live sobre, pode falar sobre essa questão do sono, da transmigração da alma, uma série de situações dentro do campo filosófico, e aí sim talvez a gente pode até ser mais profundo na questão. Espero ter contribuído, né? Então, a irmã fique em paz, que isso é uma questão completamente natural, não é nenhuma relação física, metafísica, não, é uma questão natural do próprio organismo. Quando você entra num estágio de sono profundo, ocorre dessa questão da sua mente desperta, mas o seu corpo, ela não acompanha o ritmo que a sua mente, ou a velocidade. Oi, reverendo? Certo. E travou aí seu celular, eu acho, mas voltou? Certo. Maravilha. Certo. E normalmente, quando acontece coisas do gênero, travando dali, algumas coisas acabamos esquecendo, né? Mas é a vida. Bom, eu gostei basicamente da opinião do reverendo no que diz respeito a esta situação, né? Que eu contei ao reverendo de uma minha amiga. E creio que estamos agora em condições para entrarmos propriamente no nosso tema, que é maldição hereditária. Eu já gostaria de fazer a primeira pergunta. Reverendo, a Bíblia fala sobre quebra de maldição? Não, em nenhuma passagem bíblica ela fala de quebra de maldição. Infelizmente, muitas pessoas elas têm atribuído essa questão de quebra de maldição, principalmente nos meios neopentecostais e movimento carismático de forma geral, não com o intuito de libertar as pessoas, porque o que liberta é uma coisa só, a verdade. E a partir do momento que eu não faço uso da verdade, eu não posso me libertar. Então, se eu não uso a verdade, como eu posso fazer uma quebra de maldição se a quebra de maldição não é bíblica? O que é bíblico é o que está escrito lá no livro de Gálatas, que Cristo se fez maldito e toda a maldição foi lançada sobre ele. Ou seja, quem está em Cristo não está preso a nenhum tipo de maldição que faça com que haja a necessidade de uma quebra de maldição. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma pessoa que está livre das acusações do diabo. Quem está em Cristo é uma nova criatura em todos os sentidos, em todas as esferas. Então, quebra de maldição é antibíblico, não existe respaldo bíblico para tal. E se tem uma coisa que eu posso afirmar que é bíblico, é a oração. Você ora ao Senhor
como ele mesmo nos ensinou, o modelo bíblico de oração, não a questão que eu falo daquela oração do Pai Nosso, não estou dizendo referente à oração do Pai Nosso, mas a maneira de conduzir a oração, a forma de se apresentar diante de Deus em oração, em seu particular, em seu íntimo, para que Deus, no seu íntimo, possa te abençoar também de forma secreta no seu íntimo. Então, quebra de maldição é algo completamente antibíblico, onde muitas pessoas, ao invés de se libertarem, são mais aprisionadas pelo sistema religioso, onde as pessoas são escravizadas a seguirem determinada instituição religiosa, determinado pensamento religioso, onde essas pessoas acabam sendo, ao invés de terem clareza, acabam vivendo uma vida de escuridão ainda maior. Então, é completamente antibíblico, e quem assim crê precisa conhecer a verdade, que é Cristo. Cristo é a verdade, e se ele libertar, realmente nós estamos livres. Até porque a Bíblia vem falando, né, que Jesus, ele é o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a verdade que liberta. Qualquer homem, né, que esteja aprisionado é um determinado vícios nos seus pecados, somente Cristo é que é esta verdade, né? Pois ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está muito claro. E normalmente quando estamos a tratar a respeito dessa temática da maldição hereditária, tem um texto, né, que é o texto famoso que as igrejas neopentecostais, algumas igrejas, não todas, algumas igrejas pentecostais têm utilizado como refúgio, né, para sustentar essa ideia da maldição hereditária. E eu estou aqui com o texto é Êxodo 25, capítulo 20, versículo 5, onde escrito está: não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E esse é o texto-chave que normalmente os pastores têm utilizado. E é claro, né, se nós fazermos uma leitura superficial do texto, talvez poderemos pensar, né, dessa maneira, poderemos pensar que o texto aqui está a transmitir a ideia de maldição hereditária. Antes que o reverendo fale, depois é um texto que o reverendo creio que vai poder, né, nos explicar melhor. A pergunta que surge ao ler esse texto é: mas o que seria então a ideia que o texto quer ensinar? Essa é a pergunta, né? É uma pergunta bem simples. Eu sempre procuro dizer, reverendo Batista, que as pessoas, infelizmente, leem pouco, e do pouco que leem, ainda leem mal. É bem simples o texto, né? O texto, ele tem dentro dele mesmo a sua explicação. E a explicação do texto, ela parte tanto de uma questão exegética como hermenêutica. Exegese, quando eu falo da exegese, eu falo na questão do seu significado original, do idiomatismo hebraico, e da questão hermenêutica dentro das figuras de linguagem que nós podemos aplicar aqui. Então nós temos uma questão exegética e hermenêutica. De forma hermenêutica, quando ele fala assim, que Deus visita o pecado dos pais nos seus filhos até terceira e quarta geração, quando está escrito isso, quando o texto nos apresenta isso, Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, hermeneuticamente, dentro das figuras de linguagem, é uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Aí entra a exegese, que vai explicar o que é a hipérbole. A hipérbole é quando, dentro do idiomatismo hebraico, você quer apresentar uma condição de grandeza ou de longanimidade, você usa termos como terceira, quarta, quinta geração. Não significa uma exatidão. Ele não está dizendo que até a terceira e quarta geração Deus visita o pecado dos pais nos filhos. Ele não está sendo taxativo com relação a um número exato.
É uma questão idiomática, onde você dá sentido de grandeza, onde por um longo tempo ocorrerá isso. Então, essa é a primeira questão. É uma questão de grandeza dentro da hermenêutica como uma hipérbole e dentro da exegese como o idiomatismo hebraico. Ele explica o texto, ele quer dizer com relação à terceira e quarta geração, com relação a um longo tempo. Do mesmo modo, quando ele fala de que até 1000 gerações Deus é longânimo, do mesmo modo, não significa que se seu pai cometeu um pecado hoje e Deus perdoou, esse perdão ele vai se perpetuar 1000 anos e quando bater 1000 anos acaba. Não, isso também é uma questão idiomática. Isso não é exato, é o que eu falei no vídeo anterior. A Bíblia, o texto bíblico, ele não é parte de uma ciência exata. Um dia um irmão falou para mim, eu respondi para o irmão, que a teologia não é uma ciência exata. Ele falou, não, é uma ciência exata sim, porque ele apresenta a verdade. Eu falei, não, ciência exata é engenharia, é cálculo, é matemática, onde 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma exatidão, onde dentro de uma esfera numérica existe uma exatidão. A própria cabala, que é usada pelos judeus, é dentro de um aspecto mais exato do que de humanas, porque traz exatidão. A teologia ela não é uma ciência exata porque ela te dá inúmeras vertentes e viés de interpretação, onde, se você não consegue ter uma sensibilidade de fazer uma leitura racional do texto, você acaba se precipitando. E é o que faz com que muitas pessoas usam esse texto e se precipitam dizendo que, por conta de seu pai, existirá sobre a sua vida maldição por um período de 2, 3, 4, tantas gerações assim, sucessivamente, do mesmo modo que a misericórdia também se atribuirá dessa forma. Então, hermeneuticamente e exegeticamente é uma questão de interpretação dentro do campo da hipérbole, com sentido de grandeza, e da forma exegética como uma condição de idiomatismo hebraico, ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de idiomatismo. Aqui no Brasil se fala muito disso. Aquele determinado cidadão é um coroa. Coroa a gente sabe que é um utensílio real que é colocado sobre a cabeça de reis. Mas quando eu uso esse termo, não estou falando que aquela pessoa é um rei. Eu estou usando a palavra coroa de forma idiomática para falar que ele é uma pessoa de certa idade, né? Então, o texto bíblico ele usa muito dessa questão do idiomatismo, como também da hermenêutica, que nesse caso aqui se aplica a hipérbole com sentido de grandeza, de tempo, de longo tempo, não exatamente um período de 2, 3, 4 gerações.